Que nós sejamos como Pedro nessa noite, Senhor. E possamos perguntar para o Senhor: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Aleluia. Levanta Pedros nessa noite aqui, Senhor. Aleluia. Que venham querer descobrir os seus destinos, Senhor. Que venha querer descobrir, Senhor. Aleluia. E sem ti nada podemos fazer, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos ser instruídos. Nós queremos ser ministrados. Nós queremos ser conduzidos. Aleluia. Não deixe, Senhor. Não deixe que nada, Senhor, venha roubar, Senhor, aquilo que o Senhor proporcionou para essa noite aqui, Yeshua. Vai liberando sobre os nossos corações, Senhor, esta canção, Senhor. Aleluia. Para onde iremos, Senhor? Aleluia. Aleluia. Nós queremos ir contigo, Jesus. Aleluia. A noiva formatada, a noiva escolhida, a noiva purificada. Aleluia. Aleluia. Tu és, Senhor. Tu és Jesus. Tu és, Senhor. Chaca, Senhor. E chaca do Jesus. Chacas da verdade, Senhor. Aleluia. Não há, Senhor, que eu queira estar. Aleluia. Só tu tens as palavras de vida. Aleluia. Não há, Senhor, que eu queira estar. Não há, Senhor. Aleluia. Senhor, nós declaramos que estamos no mesmo Espírito. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Nós estamos no mesmo Espírito. Nós declaramos que estamos no mesmo Espírito. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai tomando o teu lugar devagarzinho e vai declarando: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Estenda a tua mão sobre os profetas deste lugar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós declaramos, Senhor, que essa geração, Senhor, é a geração, Deus, que irá, Deus, compartilhar do teu reino, Senhor. Aleluia. Senhor, nós acreditamos, Jesus, que a tua vinda está próxima, Senhor. E essa geração irá desfrutar, Senhor, da tua vinda, Senhor, juntamente conosco, Senhor. Pai, nós declaramos, Deus, que dessa geração sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Nós declaramos que nenhum deles se perderá, Senhor, na drogadição, na prostituição, Deus. Nós declaramos, Deus, que serão, Deus, esposos valorosos, Senhor. Mulheres, Deus, edificadas, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Deus, e profetizamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acompanhe as flores devagarzinho. Nós declaramos que será um culto tremendo. Essa linha de oração, em nome de Jesus. Amém? Vai lá. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos, Deus, os dizimistas, os ofertantes deste lugar, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é que repreende o devorador, Senhor. Então, Deus, vem sobre eles, Deus. Vem com o teu poder, Pai. E aqueles que ainda, Deus, não puderam, Deus, ou não conseguiram ainda, Deus, entrar neste lugar, Senhor, leva eles, Senhor. Sobre os fiéis da terra, Senhor. Abençoa, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite eu estou sentindo um cheiro de presença. Aleluia.
Nós não nos responsabilizamos com o que vai acontecer aqui nessa noite, amém? Aleluia. Deixamos tudo para o Senhor. Nós temos alguns visitantes no nosso meio. Nós queremos declarar as benevolências do Pai sobre eles. Rafael e a Nivana, onde estão vocês? Aleluia. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Amém. Tenho alguns amigos. Eu tenho o Hilda, a Jaqueline e a Isabelle. O Hilda é meu amigo de infância, mole. Glória a Deus pela família linda que está aqui nesse lugar nessa noite. Certamente não estão aqui por acaso, né? Ele tem falado com a gente, né? A esposa tem falado aí nas redes sociais e certamente Jesus vai falar nessa noite aqui, amém? E Sérgio e a Rose, aleluia. Sérgio e a Rose eu tive a oportunidade de conhecer sexta-feira na sala de oração e conhecer um pouquinho do coração deles. Deus tem uma obra tremenda na vida desse casal, amém? Nós cremos nisso, de verdade. Nós cremos e declaramos isso. Nós declaramos que vocês não estão aqui por acaso. Foi o Senhor que os trouxe. Deus pode ter usado uma pessoa, mas quem trouxe você foi o Senhor, aleluia. Como nós recebemos eles, queridos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te pegue, te guie, te pegue por dentro nessa noite, em nome de Jesus. Certamente o rema do Senhor vai falar ao teu coração nessa noite, aleluia. Abra a Bíblia, abra a palavra do Senhor, se você assim a tem. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 5. O Senhor tem algo muito tremendo para liberar nessa noite, amém, irmãos? Esteja no Espírito nessa noite, não deixe nada venha te roubar, no nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho hoje da diferença do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Certamente, se não todos, a grande maioria vai entender hoje o Evangelho do Reino, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus ordenando-lhes, dizendo: não irei a gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebei, de graça dai. Não proveis de ouro, nem de prata, e nem de cobre, nem de vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque é digno o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procurai saber que nela é digno, e hospedai então ali, até que você tireis. Um irmão entregará morte ao seu irmão, o pai ao seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados a todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Portanto, não vos temais, porque nada está encoberto que não há de ser descoberto, e nem oculto que não há de ser conhecido. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, que a tua palavra, Senhor, a tua palavra, Deus, ela é genuína, Senhor. Nós clamamos que o rema do Senhor passeie em cada coração nessa noite aqui, Yeshua. Senhor, nós amarramos toda a distração nessa hora, Senhor. Toda a preocupação, Senhor. Todos os problemas que fiquem por lá de fora agora, Deus. Que só a tua palavra possa falar nessa hora, Senhor. Senhor, nós invocamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Para nós aprendermos um pouquinho nessa noite sobre o Evangelho do Reino, nós precisamos entender algumas coisas que Jesus deixou sobre a terra. E a primeira coisa que Jesus não deixou sobre a terra é homens para que venham ser colecionadores de almas.
Homens separados para ser colecionadores. Colocar incensos nos seus cintos, nos seus bolsos, nos seus egos, nos seus corações. Jesus não transformou cristãos para que venham ser aquele que se vangloria daquilo que Deus faz através do nome dele. Ele amou ao ponto de dar ao mundo inteiro o que mais precioso ele tinha. E até pelos discípulos mais próximos, os mais chegados, era difícil demais compreender este nível de amor. Era muito complicado. Homens brutos, gerados em mais diversos lugares dentro de Israel, passado por mais processos religiosos de travamento. Então Jesus ele vai lá no meio e começa então a separar alguns homens. E a Bíblia fala que no primeiro momento foram 12 homens. Então, compreender este evangelho nos dias de hoje se tornou um direito do todo cristão. Direito por herança, porque Jesus liberou para nós a herança de nós se tornarmos filhos por adoção. Então, nós podemos absorver tudo que ele deixou através da cruz, através dos seus ensinamentos. Então, nós precisamos entender que o Evangelho da Graça é tudo aquilo que Jesus fez por nós. E o Evangelho do Reino é aquilo que nós precisamos fazer para Jesus. Eu vou repetir. O Evangelho da Graça é tudo aquilo que Jesus fez por nós. E o Evangelho do Reino é aquilo que nós precisamos fazer para Ele. Salvação é algo que veio de graça. Não é porque nós merecemos, porque nós fomos bonzinhos, porque nós se comportamos, que nós recebemos a salvação. A Bíblia diz que é dom gratuito de Deus. Então nós somos salvos porque Jesus é bom. Jesus, aliás, quando Jesus estava junto ao jovem rico, ele ainda renega ainda mais a sua bondade. Ele diz: por que me chamas de bom? Existe um além de mim, este sim é bom. É o meu Pai, este é bom. Então, a própria bondade que estava em Jesus, ele mesmo, por si próprio, ele não quis para ele. Ele disse: existe alguém que é muito melhor que eu. Aleluia. Se você está se sentindo bom nessa noite, certamente o Senhor vai te pegar por dentro e vai mostrar para ti que tipo de evangelho você está vivendo. Aleluia. Mateus capítulo 27, versículo 51. A palavra diz que eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e as pedras se fenderam. Sabe, queridos, é interessante quando o rema do Senhor vem ao nosso coração. A vida inteira eu caminhei, e alguns irmãos, e eu creio que muitos de vocês também têm a mesma consciência, que quando Jesus ele falou, está consumado, e nós ensinamos, já ministramos sobre isso, que o véu foi rasgado, e aquelas 12 juntas de bois, que eram necessárias para arrastar aquele véu, se rasgou, e então ali, nós recebemos então o direito de entrar no Santíssimo Lugar, e desfrutar da presença de Deus, e então se apresentar diretamente ao Senhor. Mas nessa semana o Espírito Santo começou a trabalhar sobre o reino e os seus formatos, e eu comecei a entrar em crise quando eu comecei a pensar e ouvir e viver, porque é uma salada de frutas quando tu começa a receber algumas informações, e tu escuta alguém falar, e tu vai para outros lugares, tu vai juntando aquilo, e Deus vai formatando uma palavra através dessa revelação. E uma das coisas que eu aprendi, que esse véu que foi rasgado era feito de pele de animais, era um véu muito pesado.
que estava no tempo de Herodes. Um templo feito por mãos humanas. E a pergunta é, como pode nós queremos declarar diante do Senhor que então agora Jesus rasgou o véu foi rasgado, então nós podemos entrar no Santíssimo Lugar, simplesmente porque o véu foi rasgado. O Evangelho do Reino, ele não pode e não deve ser confundido com o Evangelho da Graça. Cristãos estão pregando atualmente o Evangelho da Graça. Mas o Evangelho do Reino é um Evangelho que dificilmente está sendo difundido, porque vem contrário àquilo que alguns credos trazem para dentro da sua própria existência. Nós fomos ensinados que existem dois evangelhos firmados: o da lei, antes de Cristo, e o da graça, depois de Cristo. A lei, ele imperava todo o sistema sacerdotal levítico, onde Arão era o sacerdote, então ele entrava dentro do Santíssimo Lugar e oferecia ali tudo que o homem precisava. Mas o Evangelho que Deus quer trazer nesses dias é um Evangelho um pouco mais profundo que isso. E nessa noite nós vamos mergulhar um pouquinho nisso. O Evangelho da Graça, ele promete justificação pela fé de Cristo, promete um lar no céu e toda a eternidade. Isso é uma verdade, nós não podemos negar isso. Não, ele veio pela graça, nós já reafirmamos isso. Mas o Evangelho do Reino faz uma declaração das boas novas. Ele começa a afirmar o cristão em um outro formato, dizendo: olha, o poder da terra está, nós cremos no Evangelho de água profunda. Quando ele é pregado, então nós ficamos preservados de algumas coisas, e não significa que nós não venhamos passar por tribulação. Porém, nós podemos então usufruir das bênçãos que estão sobre a terra, mesmo quando passamos por tribulação. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Paulo faz uma declaração: mas nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira. O ministério que recebi do Senhor Jesus era para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Certamente o Evangelho da Graça, ele é relevante até um determinado ponto. Até um determinado ponto. Se nós vemos este texto que Paulo fala à igreja de Atos, ela é antes do Pentecoste. O Pentecoste, ele vem trazendo um novo formato através de uma palavra que João Batista já tinha declarado há muito tempo. João Batista, antes mesmo da chegada de Jesus, ele já proclamava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, os cristãos foram reunidos num lugar para receber o Cristo, o Rei, o Senhor, para que pudesse derramar sobre a terra algumas referências de caminhada. Então ele começa a liberar sobre a humanidade que nós podemos frutificar, que nós podemos andar pela terra recebendo todo esse manjar de revelação. Então, quando nós recebemos esse manjar, nós podemos transformar isso em ação, em atitude, em mudança na terra. Isto é um evangelho relevante. Jesus, ele fala: se nós não formos frutificantes,
Se nós não frutificarmos, nós seremos como palha e seremos queimados, lançados ao fogo. Muitos textos falam que nós não serviríamos para nada, seríamos queimados, seríamos lançados fora. Seria como sal insípido que seria pisado, e assim por diante. Jesus lhe fala: pelos teus frutos vocês serão conhecidos. Então, nós precisamos entender que o fruto, ele guarda um celeiro espiritual. Uau! Lugar onde tudo é armazenado. Celeiro é um lugar que a gente armazena para que fique protegido o fruto. Não é um lugar qualquer. Para quem conhece lavoura sabe disso, que quando chega a época da colheita, nada adianta ter trabalhado muito tempo, se no tempo da colheita o fruto não seja armazenado e guardado em um lugar propício, protegido. E o fruto espiritual só em poder guardar. Aleluia. Existe uma forma de nós guardarmos os frutos. E nós transformamos eles em ferramentas para que a terra se movimente. Aleluia. Um fruto espiritual, irmãos, não é da mesma maneira que um fruto natural que nós pegamos e guardamos e armazenamos num lugar refrigerado, num lugar fechado. Não é da mesma maneira. O fruto espiritual é quando nós absorvemos para dentro de nós. E as obras da carne são diluídas através desse fruto. Ei. E este fruto então diluído, ele se transforma em erva. E a erva se transforma em fruto. E depois uma nova semente. Esse é o processo. Em Mateus capítulo 4, Deus ele começa a falar sobre o seu investimento. Mateus 4, versículo 17. Aleluia. Obrigado, irmão. Então começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos discernir no Espírito que a palavra é a semente. A erva é o entendimento. E a obediência é o fruto. Aleluia. Se a semente não cair na terra, o processo já é interrompido. O processo já é abortivo. Não começa a funcionar. Tudo tem que começar pela semente. Estranho o retorno aqui, irmão. Está esquisito. Está meio... Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos entender o reino num contexto bíblico, mas nós precisamos desmistificar algumas coisas que nós achamos que é tão distante, é tão longe. Sabe, nós escutamos falar da volta de Jesus e do reino dele, do milênio. E parece assim que é uma coisa tão distante. Mas a palavra diz que o reino dele, ele é chegado. Por isso ele fala sobre arrependimento. Diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do reino dos céus. Perdoe-me. E nós vamos dar uma viajadinha um pouquinho para tentar entender esse processo, amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6.
versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Acho que tu pode subir só um pouquinho do retorno, só um pouquinho. Aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Para nós entendermos o reino, nós precisamos entender do que Deus quer liberar sobre a terra. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão de 120 anos. Só até aí, irmão, só esse versículo aqui, para nós dar uma passeadinha aqui no que Deus quis falar através desse texto aqui. É interessante que na Bíblia nós não encontramos contradições. Por mais que alguns céticos queiram trazer contradições, na Bíblia não existe contradição. Alguma coisa que diz contrário àquilo que Deus falou. Mas nesse texto aqui está falando que caberia o homem viver 120 anos. Eu vi uma tese de um teólogo e eu achei muito profundo. E eu peguei algumas coisas dele, algumas coisas que eu já vinha entendendo como verdade. Mas ele falou um negócio muito interessante, aquilo me deixou pensativo e eu comecei a tentar desmistificar isso. Porque esse texto foi dito nos dias de Noé. E nos dias de Noé, muitos homens viveram muito mais tempo. O próprio Abraão viveu 187 anos, se eu não me engano. Homens viveram 300, 400, 500 anos. É só nós olharmos em Gênesis ali, você vai ver uma série de homens que viveram muito tempo. Então, como se explica isso? Nós discutimos, eu e o Bruno, sexta-feira na sala de oração sobre isso. Como se discute isso para dentro de nós mesmos, se homens viveram isso, se não for por uma lógica espiritual. Nós precisamos dar uma caminhada aqui. Muitas vezes a Bíblia ela passou por mãos de muitas pessoas e algumas traduções eles dão um sentido parecido, mas não exato. Então, de uma tradução para outra, então pode haver um pequeno erro, vamos dizer assim. E quando foi traduzido de anos, poderia estar se tornando ciclos, porque por muito tempo era medido no passado, em vez de anos, em ciclos. E um ciclo correspondia a 50 anos. A cada 50 anos se comemora o ano do jubileu. Então, Deus poderia estar dizendo então que caberia o homem então viver 120 ciclos sobre a terra. Eles não estavam falando da idade do homem que iria viver sobre a terra, e sim do homem permanecer sob o comando de certa forma na terra. Depois então viria então o reinado de Jesus. Se nós fazemos a conta, irmãos, nós vamos se surpreender com a precisão. 120 ciclos vezes 50 anos corresponde a 6.000 anos. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. E de Jesus até agora, 2017. Tem algo errado? Só que tem um detalhe. O calendário que era medido no tempo do Senhor e pelo Senhor era o calendário pela lua, não era pelo sol. O calendário gregoriano ele entrou depois, que é 365,25 dias. Isso aqui é só uma parte para nós entendermos onde é que nós queremos chegar. Então, se tu fazer as contas de 2017 anos, porém, no calendário da lua são 360 dias, não 365. Então, 360. Se tu fazer essa conta, vai dar 1988. Então, no calendário de Deus, nós estamos em 1988. Não em 2017. O que eu quero dizer com isso?
Se essa palavra ela está trazendo um recado de Deus sobre a humanidade, faltaria 12 anos aproximadamente para a volta de Jesus. Por que eu falo aproximadamente? Porque tem alguns teólogos que defendem que o ano zero não é o ano zero depois de Cristo. Pode haver 2 a 3 anos de erro ainda nos registros. E aí, se nós olharmos, então, nós temos 12 anos, 7 anos de tribulação. Olha os sinais ao nosso redor. Quanto tempo faltaria para começar o tempo da confusão? 5 anos, irmãos. Eu não quero trazer nenhuma heresia aqui nessa noite, amém, irmãos? Glória a Deus. Você está pegando o teu espírito aí? Quando a gente começa a entender algumas coisas da Bíblia, algumas verdades que para nós eram relativas, elas começam a se tornar absolutas. Os homens da fé, os homens de Deus, viveram em cima de uma projeção espiritual, onde Deus conduzia eles para eles se movimentar para o reino de Cristo. E o evangelho do reino, irmãos, ele só aponta para um lugar, para Cristo. Ele não aponta para nenhum, a não ser para Cristo. Nós já vamos dar uma chapadinha aqui, nós já vamos entender esse negócio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele fala, você não precisa abrir. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para que um dia. Sabe, a gente pensa que o Senhor não se movimenta no tempo. Mas se a Bíblia fala que o Senhor é o alfa, o ômega, o início e o fim, Ele conhece o fim antes disso. Isso significa que para Deus o tempo não representa nada. Ele se desloca no tempo e nós sabemos que Ele vai começando pelo fim e aí Ele vem para o começo. Aleluia. A nossa história, Deus começa pelo fim, não pelo começo. Começa pelo fim, irmãos. Deus, Ele fez a terra em 7 dias. Aliás, em 6. Porque no 7º Ele descansou. Para contemplar aquilo que Ele tinha feito. Se nós olharmos um pouquinho mais profundo, 6 dias. No 7º Ele deixou Jesus reinar e ficou só contemplando. Descansando para que Jesus reine. Aleluia. Só contemplando o reinado de Cristo. Jesus tem apontado nesses dias para que o seu povo venha entender o seu reino. A vinda está perto. Os mandamentos ordenam para que nós venhamos se arrepender e crer numa mensagem jubilosa, irmãos. Uma mensagem jubilosa que nos conduz para Cristo, o ressurreto, que está dentro de um tabernáculo. Nós já vamos entrar no tabernáculo, irmãos. Um tabernáculo espiritual não é um tabernáculo feito por mãos humanas. Não é feito por mãos humanas. Isaías 46, versículo 9, dá um recadinho, dizendo, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, porque eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Aleluia. Deus anuncia sempre o fim antes do começo, irmãos. Deus anuncia o fim antes do começo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 12.
A sua paz está na sua mão, ele limpará toda a sua ira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O Evangelho significa boa nova. Boa nova. A mensagem é que Deus está próximo. A boa nova significa Deus está mandando o seu Filho Jesus e o seu reino está próximo. Boa nova. E nós temos que se preocupar quem é que vai reinar com Ele. Se nós não preocuparmos, não teremos temor e tremor pelo reinado de Cristo, então é vão o nosso evangelho. Nós saímos das nossas casas, estamos aqui, cantamos canções para Ele. Se nós não acreditarmos de verdade aonde o evangelho está nos impulsionando, aonde que Ele está querendo nos levar, e enquanto alguns teólogos ficam discutindo a tribulação, se é pré-tribulação, se é tribulação lá no meio do arrebatamento ou tribulação, a gente vê alguns irmãos falando que nenhuma delas está correta. Porque na verdade Deus ele só quer formatar a noiva dele. Alguns dizem, uma tradução do evangelho, não, mas então está escrito que quando toda a terra foi pregado o evangelho, então aí Jesus volta. Você acha isso possível? Toda a terra receber o evangelho. Quanto mais o islamismo está crescendo, mais o povo se afasta de Deus. Vai para a Europa para você ver. Os países orientais, eu conheci alguns. Então, o que o Senhor estava dizendo que o evangelho estaria sendo pregado era uma igreja que Ele estava querendo formatar, uma igreja que Ele queria para Ele. Nós precisamos crer que as palavras do Senhor não vão se contradizer. Alguns teólogos defendem essas visões escatológicas e tem muita contradição. As palavras de Pedro, de Paulo, de Daniel, de Isaías. De verdade, eu acredito que quando a noiva estiver pronta, sem mancha, sem mácula, separada daquilo que Deus quer, aí o Senhor arrebata. Para isso nós precisamos entender que tipo de igreja nós somos, e nós estamos vivendo, e aquilo que nós precisamos viver. Nós não podemos entender que nós podemos estar dentro da igreja e nós podemos ficar assim, meio que ensaboando. Deus, ele é o sim, é o não, ele tem, ou é o lago de fogo, ou é reino com Ele, não tem meio termo. E o reino com Ele. Esses são para aqueles que não vão ficar aguardando o julgamento, ficar aguardando na terra, diz a palavra. A vida inteira nós podemos pregar o evangelho da graça para crente e não sermos qualificados para reinar com Cristo. Talvez muitos de nós aqui sejamos reprovados, irmãos, para reinar com Cristo. Nós não entendemos os sinais dele. É com muito temor e tremor que eu trago essa palavra nessa noite, irmãos. Com muito temor. Abra Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Deixa marcado em Hebreus que nós vamos dar uma olhadinha aqui em Hebreus, que Deus fala através de Hebreus 10, 9 e 8. Versículo 19, irmãos. Pois, irmãos, tendo, pois, ousadia de entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, e pelo caminho que Ele nos inaugurou,
o caminho novo e vivo através do véu, isto é, a sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos como verdadeiro coração em inteireza, certeza da fé, e tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Sabe, irmãos, quando eu comecei a ler alguns textos de Hebreus, eu fiquei muito chocado sobre essa questão do véu. Porque se a palavra nos diz que a sua própria carne era o véu, e o véu foi rasgado, então nós precisamos entender que existem dois véus aí. Isso não é heresia não, irmãos. Vamos estudar um pouquinho na palavra depois. Você pode ler Hebreus e pode entrar nos textos lá de Mateus. Você vai ver que tem coerência nisso. Jesus, ele fala que o véu foi rasgado através da carne dele. E se ele fala em Hebreus capítulo 8 que ele não entra em tabernáculo feito por mãos, significa que quando o véu foi rasgado do tempo de Herodes, o que foi liberado foi o nome dele. Mas a glória dele foi liberada quando a carne dele foi rasgada, e então água e sangue jorrou através dele. Através dele. Então, naquele momento que o véu foi rasgado, a glória dele foi liberada sobre a terra. O sangue caiu sobre a terra juntamente com a água. Então, o nome dele já estava liberado. E a glória então foi liberada sobre a terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Mas eu oro direto a Deus. Mas como eu posso orar diretamente a Deus se eu não consigo entrar no Santíssimo Lugar se não for por Cristo? O que a Bíblia está dizendo aqui nesse texto, irmãos? Vamos ler mais um pouquinho. Você está em Hebreus, entra em Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, versículo 1. Vamos ler mais um pouquinho para nós tentarmos conduzir essa ideia aqui. Vamos construir junto, irmãos. Hebreus 8. Ora, o que estamos dizendo? O ponto principal é este: que temos um sumo sacerdote, no tal que se assentou nos céus, à direita da majestade, ministro do santuário verdadeiro, ou do verdadeiro tabernáculo, que não se fundou do homem. Porque tendo o sumo sacerdote constituído para oferecer dons e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote tivesse alguma coisa a oferecer. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote. Jesus, ele veio declarando sobre a terra que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele simplesmente substituiu o sacerdócio, o sumo sacerdócio levítico, para o sumo sacerdócio do reino. Então, para nós chegarmos diante de Deus, nós precisamos de Jesus. Aleluia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por... Aleluia. Aleluia. Irmãos, o tabernáculo feito por mãos humanas foi feito por príncipes de Israel, que depois Herodes tomou conta.
Salatiel, Zorobabel. E depois Ageu reconstruiu. Se você olhar e tentar entender o tabernáculo espiritual, você vai ver que Jesus não estava falando do mesmo tabernáculo. Ele estava falando do tabernáculo espiritual que está aqui no livro de Hebreus. Que ele está à direita do Pai, como sumo sacerdote. Aleluia. Glorificado, ressurreto. Olha o que diz no 4 de Hebreus 8. Olha, se estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo-se já o que ofereceram, dons segundo a lei. E no 9, vamos mais um pouquinho, no 9, capítulo 9, versículo 24 de Hebreus. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas do próprio céu, para que comparecer por vós perante a face de Deus. Nem também para oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, é necessário que ele for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia. Você está pegando no teu espírito? Por isso que Jesus falou: ei, você precisa entender isso no teu espírito, irmão. Está consumado. Está consumado. Não precisa mais sangue derramado. Não precisa de sangue alheio. E já estou à porta. Por isso, irmãos, sabe por que nós precisamos de Jesus? Porque Ele é a porta. E sabe por que nós conseguimos entrar no Santíssimo Lugar? Porque nós somos corpo dele. Nós somos corpo de Cristo, irmãos. Alguns irmãos não conseguem compreender do que representa estar em congregação. Quando nós ministramos a ceia, nós falamos: eis o corpo de Cristo. O pão partido que desceu do céu. Então, o pão foi compartido. E ele foi repartido. Para que nós tornássemos corpo dele. Então, através do corpo, nós conseguimos entrar por dentro do tabernáculo. Aleluia. Então, nós temos um acesso, mas o único acesso é através do corpo de Cristo, entrando com Jesus no tabernáculo. Aleluia. Por isso que a palavra nos diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. A palavra precisa ser recheada de revelação em nós, irmãos. Nós precisamos entender o que a Bíblia está tentando nos deixar como recado. A palavra ela tem que ser rema em nosso coração. Nós precisamos devorá-la. Nós precisamos fazer com que ela penetre em nosso coração, para nós entendermos o que o Senhor está falando nesses dias. Para isso nós precisamos entender como nós estamos vivendo. A Bíblia fala sobre as 7 igrejas. E nós vamos entender por que o corpo de Cristo, ela precisa ser uma só igreja. Olha só. A primeira igreja era Éfeso. Era desejada.
Nós podemos ter uma analogia aí perto do ano 100 depois de Cristo. Logo em seguida veio Esmirna. Foi os martirizados, aqueles que foram massacrados. Foram martirizados e estão ali no Coliseu, naquele negócio todo ali, foram martirizados por causa do nome de Jesus. Logo depois veio Tiatira, a igreja católica, que representa em torno de 1500, no ano 1500 mais ou menos. E que eu acredito de verdade que tem muitos católicos que serão chamados para estar junto à noiva perfeita. Eu creio, irmãos, pela sinceridade de coração, que alguns católicos serão resgatados e vão fazer parte da igreja, que eu logo depois eu vou falar para vocês. A quinta igreja foi a de Sardes, significa saindo para fora, que são ali daquela 1600 ali, que são os luteranos. Eram muito bom de palavra, mas ruim de praticar a palavra. Que é a igreja que até nos dias de hoje persevera em tradição. Tem alguns tradicionais aqui no nosso meio, irmãos, que vêm para a igreja, mas não transformam as suas vidas. Existe uma igreja, a única igreja que Deus aprovou na Bíblia, que é a igreja de Filadélfia. A aprovada, elogiada, amada. Na Bíblia, a igreja de Filadélfia representa a noiva perfeita, a noiva sem mancha, sem mácula, aquela que Jesus virá buscar para reinar com Ele. Mas infelizmente nós temos visto nos dias de hoje a igreja de Laodiceia, que é a igreja da bênção, da vitória, da prosperidade, dos milagres, que não examina a palavra, que não confere o que está escrito e que não busca a palavra, que não ora, que não jejua, que quer o evangelho de graça e que só quer revelação. Lixo. A única igreja que Deus quer de verdade é Filadélfia. Certamente muitos de nós passamos por algumas dessas igrejas. Alguns de nós nasceram católicos ou viveram católicos, então passaram pela igreja de Tiatira. Depois nós saímos para fora, então agora nós viramos protestante, viramos crente. Que alguns ainda estão, infelizmente. Alguns de nós ainda estão vivendo a igreja de Laodiceia. E ainda tem a de Pérgamo, que foi aquela que dizia casada, que juntou o Estado, pior ainda, misturou tudo. Uma igreja figurativa. A igreja de Laodiceia, irmãos, é uma igreja profética, que ela representa homens como Charles Spurgeon, Charles Fingal e outros mais avivalistas que viveram em torno de 1750 por aí. Homens que entregaram suas vidas por amor a Jesus e romperam na humanidade. Conseguiram deixar um legado na história. Muitos deram suas próprias vidas. John Wesley. Homens que entenderam que a morte de Jesus tinha um motivo, por causa que ele estava sendo esperado, que a morte não era suficiente para roubar eles, capaz de não se contaminar com a lixiologia gospel desses dias. Homens que têm coragem de denunciar, e eles denunciavam abertamente o lixo que era oferecido. E alguns deles
deixaram um legado enorme para nossos dias. Literaturas que você pega para ler e diz, uau, meu Deus, Bíblia purinha. Nós precisamos desfrutar do milênio sobre a terra, irmãos, de uma porção que foi martirizada, mas nós precisamos entender que no meio delas, muitos ainda viverão naquilo que fala em Apocalipse. Ele fala da mulher, do reinado da mulher. Olha lá em Apocalipse, que fala da mulher vestida como dragão, com o dragão em sua cabeça, a falsa igreja. Eu até passei para o Bruno essa semana, eu vi um negócio muito interessante. Que o genro desse americano agora que é presidente, como é o nome dele? Trump. Está sendo indicado para ser o mediador das coisas. E já está promovendo aquelas ações entre judeus e islâmicos. A moeda aquela digital já está rolando, né? O Papa já está formando umas coisas ali. E as guerras já estão apontando para a Coreia do Norte. E algumas coisas estão rolando. E alguns terremotos, algumas tragédias humanas. Sinais, 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 sinais. E a igreja dormindo na luz. Dormindo na luz, irmãos. Você entender por que você está aqui nessa noite. Apocalipse 6, capítulo 9. Se você quiser abrir, já estou quase terminando a introdução da palavra. Jesus, misericórdia, né, irmãos? Ai, Deus. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas cada um deles para cumprir as vestes brancas, e foi-lhes dito para que repousassem ainda por um pouco tempo, até que completaste o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos também eles foram. Irmãos, o novo nascimento é muito além de passar pelo batismo, de ler a Bíblia, de vir aos cultos. É muito além disso, irmãos. É muito além. A salvação, aceitando Jesus, é o primeiro passo, irmãos. É o início do processo. Porque a graça do Senhor foi liberada, mas nós precisamos frutificar. E frutificação precisa de esforço, irmãos. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Então o reino da graça é de graça, mas o do reino é por esforço. Esforçai-vos, tenha bom ânimo, diz o Senhor. Nós precisamos entender que o fortalecimento é uma condição, e entender que a nossa condição de pecador, ela precisa ficar num lugar de inconformidade. Eu não posso me conformar com a minha condição de pecador. Ah, mas eu só xinguei o irmão, chamei ele de narigudo. Sei lá. Se você não entregar na cruz, não arrepender, irmãos, o Espírito Santo, que ele vem municiado de toda a revelação do Pai, ele vai medir.
Você sabe por que que Deus não quer que nós venhamos ter um evangelho fraco, seco? Gênesis capítulo 22. Sexta-feira na sala de oração, Deus falou comigo sobre isso. Falei para Cláudia. Quando Abraão recebeu a incumbência de Deus em muitas coisas, Abraão, ele disse, agora tu vai para o Moriá, pega teu filho Isaque e sacrifica ele lá. Me entrega ele. Só que no 22, versículo 4, ele diz, então no terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Por que que Deus mandou Abraão caminhar por 3 dias com seu filho, mandar subir o Moriá para oferecer o sacrifício? Sabe o que Deus estava falando ali? Eu não quero crente carnal, cara. Eu não quero crente emocional. Eu quero cristão, melhor dizendo, eu quero filho. Eu quero filho espiritual, que vai caminhando pelo caminho, vai entendendo o que Deus está fazendo. Não toma decisões no impulso. Não, Deus me falou hoje, Jeová me falou. Não, cara, ele vai orar, vai para o jejum, vai para a oração. Ele vai confirmar se é Deus mesmo. 3 dias ele caminhando, o que ele tinha de mais precioso. E ainda teve que subir um monte, e sabe o que gerou ali? Jeová Jireh, o Deus da provisão. E nós sabemos o que aconteceu com Abraão. Prosperou na terra, no meio do deserto. Prosperou. Ou prova, 3 dias caminhando no deserto. Está pegando o teu espírito, irmão? O reino de Deus é formatado por diversas ações que nós temos. Para entender o reino dele só tem um jeito, irmão. Mergulhando na palavra. Ei, mas qual é o jeito de mergulhar na palavra, irmão? Qual é o jeito certo? Tu não pode entrar em religiosidade. Você tem que andar em espírito e em verdade. Se não for em espírito e também não for em verdade, não serve para nada. Então nós saímos de casa e viemos para a igreja e voltamos para casa que nem um bozó. Chegamos em casa, o que foi pregado mesmo? Nem lembro mais. Há uma palavra lá. Porque o inimigo vem e rouba tudo. E na primeira confusão que dá, cadê o cristão? Foi para as cucuias. O crentão que sapateava e pisava na cabeça do diabo e não sei o que, e bababá. E quando menos espera, ele está caído lá na prostituição, na drogadição, na confusão, tudozão que pode imaginar que vem do cão. É verdade. É verdade. Nós não podemos perder tempo, aquilo que nos rouba o tempo, irmão. Nós precisamos de entender que Deus é Espírito e Ele separará 2 classes de santos. Erramos demais. Vamos até que nós dizemos para uma pessoa, ei, tu és uma bênção, e o cara não é. É? Sabe aquele pastor que chega na igreja e diz assim, vocês todos são uma bênção, ele está mentindo, viu? Não acredite. É verdade ou não é? Deus vai te dar vitória. Nem todos vão ter vitória. Alguns vão ter tribulação. E Deus vai promover a tribulação para que ele venha ter a vitória. Aleluia. Deus é um promotor de tribulação, irmãos. É na tribulação que nós ficamos um pouquinho melhor.
Apocalipse 7, versículo 9. Quase terminando, irmãos. Eu sei que você quer ver o fantástico, mas o fantástico está aqui, irmãos. Aleluia. Deus é bom. Haverá uma classe de santos que acreditarão no Evangelho do Reino, irmãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações de tribos, de povos e línguas, estavam de pé diante do trono da presença do Cordeiro, e trajando vestes compridas e brancas, com palma nas mãos, e cantavam com grande voz: a salvação vem do nosso Deus, Ele está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Aleluia. Mais um pouquinho para frente no 14. Apocalipse 14. Para fechar. E olhei, eis o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 140.000 que traziam a fronte, está escrito o nome dele. Aleluia. E o nome do seu Pai. E ouvi a grande voz, uma voz de muitas águas, e com voz de grande trovão, e com voz que eu via como de harpistas que trocavam suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante de 4 seres viventes, e dos anciãos, que ninguém podia aprender aquele cântico, senão 140.000. Então aqueles que foram comprados na terra, são estes, não são o que se contaminaram com mulheres, aleluia, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para que quer que vá. Estes foram comprados com os homens para serem as primícias de Deus e para o Cordeiro. E sua boca não se achou engano, porque eram irrepreensíveis. Aleluia. Deus, Ele quer encontrar uma classe de santos. Diz para o irmão do teu lado, ele quer te encontrar santo, santa. Pode dizer. Sabe qual é o começo disso tudo? É ser achado por Ele. Ser encontrado por Ele. João capítulo 23, 24 diz assim: eis que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Sabe por que Ele está procurando? Porque Ele já tem adoração no céu, mas Ele procura os adoradores para formatar a noiva dele. Ei, e alguns irmãos dizem: cara, eu não vou nesse culto aí porque só tem louvor. Pensa num cabeção, porque daí vai chegar diante de Deus e vai só ter louvor, e ele não treinou na terra e vai ficar que nem um cabeção. É o que está escrito, está na Bíblia, irmãos. É a palavra. Quando Davi ele escreveu 150 salmos, que nós lemos e ele cantava, sabe o que Deus falou para ele? Achei. Ei, achei. É assim que Deus faz. Ele quer nos achar. Serei achado de vós, diz o Senhor, se meu povo se humilhar e orar a mim, aleluia, e me buscar, eu ouvirei do céu, para que tenha o fim que desejais. Então, Deus ele tem o nosso fim, mas quem determina somos nós. É? Ei, Deus tem um plano para a sua vida. É verdade. O plano A de Deus está sobre nossa vida. Nós só precisamos descobrir como chegar nele.
Não é? Simples. Aí nós precisamos de perseverança, irmãos. Nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos ter graça. Nós precisamos ter amor. Cara, sexta-feira na sala de oração, nós cara, fomos ministrados pelo Senhor em 1 Coríntios 13. Ainda que falasse a língua dos anjos, e se não tivesse amor. E nós começamos a sapatear aqui na sala. Porque como é reconhecer esse amor? Como nós podemos conhecer de verdade esse amor, se não for mergulhar no coração do Pai, através de Yeshua? Yeshua nos conduz para dentro da sala do trono e nos mergulha no coração de Deus. E a revelação que está nele passa a se impregnar em nós, e nós começamos a viver a vida dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida dele começa a entrar em nós. Aleluia. Como você gostaria de terminar esse culto nessa noite? Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer. A Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quantos de nós não tem praticado esse versículo? Quantos de nós não tem trazido isso para a prática? Se preparar para o casamento. Sabe, nós precisamos se preocupar menos com a cerimônia e se preocupar com o noivo. Alguns irmãos estão preocupados com a cerimônia, mas não estão preocupados com o noivo. Primeira pregação que eu vi do Luiz Hermínio, há muitos anos, quem me deu foi o Zé Luiz, aquele moço bonito que estava lá na sala de oração, ali na sala de som. Primeira ministração que eu vi do Luiz Hermínio, eu chapei. Quando ele falou que existia um casamento, já estou encerrando, irmãos. E a música era Titanic ainda. O barco afundando e o casal casando. Eu me lembro, tá lá. Eu tenho esse DVD, eu só me pedir que eu dou. Tá ali, ó, na videoteca ali. E aí, ele começou a falar que a igreja está muito preocupada com a cerimônia. Não está preocupado com o noivo, que está no altar esperando por ele. Vamos colocar de pé, irmãos. Antes de nós encerrarmos essa reunião, nós orarmos. Vou chamar aqui a Raquel, o Luciano e a Maria. Eu queria que você e os pastores daqui desse lugar, queria que vocês viessem aqui também. Nós queremos orar sobre a vida deles. Nós estamos enviando esses irmãos para Porto Alegre. Por que nós estamos enviando? Porque já entregamos para o pastor Flávio lá. E certamente Deus fez uma grande obra na vida deles. A família deles veio para Jesus. E eles vão fazer um tempo lá, de uma temporada em Porto Alegre. Certamente, uma temporada. Mas enquanto eles estiverem lá, nós vamos declarar que eles são enviados aqui desse lugar. E nós queremos declarar isso em nome de Jesus. Estenda a tua mão sobre eles. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Deus, 2 gerações, Deus, 2 ministérios que hoje dançavam para o Senhor, Deus. Pais e mães se convertendo aos filhos, filhos aos pais. Gerações de adoradores, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo teu cuidado que você tem sobre eles, Senhor. Que Porto Alegre que seja pequeno para eles, Senhor. Usa eles lá na casa do pastor Flávio, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que eles possam ser frutificadores do teu reino, Senhor.
que o campo missionário, Senhor, esteja, Deus, ainda nos seus corações, Deus. E que a missão que eles têm lá com a família, Deus, da Raquel, Senhor, seja cumprida na íntegra, Deus. Nós, como igreja do Senhor aqui, abençoamos, Senhor. Abençoamos, Deus. Pai, declaramos no Senhor, Pai, que esta casa sempre será deles, Pai. Em nome de Jesus. Que assim seja, Deus. Aleluia. 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 Sabe, nós estamos se movendo como igreja. Nós estamos levantando uma oferta também, irmãos. Aquilo que não foi gerado no gasofilácio, aqui a gente não fala sobre dinheiro, amém, irmãos? Mas tem aqui a dona Jussara. Nós vamos pagar a conta de luz dela. Nós vamos, amém, irmãos? Nós já levantamos ali entre alguns irmãos R$520. Se você tem o desejo no coração de semear na vida dessa família, são quantas crianças lá, dona Jussara, que você cuida? São muitas crianças, 10 crianças. 10 crianças que ela cuida lá, está sem luz há bastante tempo, irmãos, há um bom tempo. E nós ficamos sabendo semana passada, e Deus colocou no nosso coração, de nós fazermos isso como igreja, amém, irmãos? Nós vamos fazer, se Deus quiser, amanhã mesmo. E nós já levantamos a metade desse recurso. Se você quiser abençoar, para completar esse recurso, você fala com o Sérgio e a Janete, aquele casal bonito que está lá no final, lá na porta, olhem para trás lá, vocês vão ver eles. E abençoe com quanto você quiser, irmãos, amém? Quanto você quiser. Certamente nós vamos somar tudo e vamos pagar a conta de luz lá, da dona Jussara lá, e vai ter luz em nome de Jesus. E certamente quem semear vai ser abençoado também. Nós já fizemos isso, né? E mais alguns irmãos. E certamente Deus vai, amém? A oportunidade é para nós, amém, irmãos, como igreja. Eu entendo assim, que nós que estamos sendo abençoados, amém? Glória a Deus. Você vai estar iluminando 10 crianças, aleluia. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Aí nós temos aí já o Plim, temos o Robson, mais alguns irmãos aí que já se propõem aí a semear, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Nós sabemos, queridos, que a palavra do Senhor, ela tem um propósito. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor tem um propósito. E o propósito dessa noite é nos conduzir a um lugar. Nos reposicionando para a gente caminhar, para a gente chegar nesse lugar. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, os recados maravilhosos que o Senhor deixou em sua palavra. Sabe por que tem sofrimento na terra? Porque o povo do Senhor não conhece a sua palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6. Não conhece a sua palavra. Hoje o Senhor deu uma alfinetada no teu coração. Se você não entendeu essa palavra, volte a ver ela depois na internet. Busque na palavra, examine ela. Se tiver alguma coisa errada, descarte. Mas entenda o que o Senhor está passando nessa noite aos nossos corações. Quando eu comecei a absorver isso, irmãos, com muito temor, o primeiro a ser ministrado fui eu mesmo, pode ter certeza. Eu queria que você se juntasse em família, se juntasse em pelo menos 2, 3 irmãos, e nós pudéssemos orar, fazendo algumas declarações, e você começa declarando: eu vou te ajudar a te levar a este lugar. Abrace alguém, vamos orar, irmãos. Aleluia. Abrace alguém, abrace alguém. Aleluia, aleluia. Abrace alguém. Não fique só. Você não está só. Você não está só. Certamente o Senhor está olhando. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo,
a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Nós queremos receber a Tua aprovação, Jesus. Não queremos chegar pelos portais e ficar por lado de fora, não, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, aquilo que precisamos melhorar, Senhor. Aquilo que precisamos consertar, meu Senhor. Pai querido, ouça os corações nessa noite aqui, Jesus. Que os teus filhos sejam impulsionados pela palavra que liberta, Senhor. Aleluia. O Evangelho do Reino, Senhor, é tudo que nós queremos, Senhor. Sermos aprovados pelo Senhor. Leva, Deus, a nossa condição para filhos que entenderam a mensagem do Pai. Aqueles que não têm cera em seus ouvidos, Senhor, e nem é sino que retine, e muito menos cisterna rota, Senhor. Nós queremos reter a Tua palavra, Jesus. Nós queremos ser trucidados pela Tua palavra, Senhor, e ser conduzidos ao lugar de revelação, Senhor. Olha para os Teus filhos, Senhor, que vieram de longe nessa noite, Senhor, de Lagoa Vermelha, de Marau, Senhor. Olha para os Teus filhos que vieram de suas casas, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que sejam impulsionados pela verdade que liberta, Pai. Senhor, nós declaramos uma geração, Deus, escolhida no Senhor, movidas pela compaixão, gerados por uma igreja que se importa, Pai. Uma igreja que se importa, Senhor. Se importa com o seu irmão, se importa. Senhor, que o egoísmo saia do nosso coração, Senhor. Que nós possamos ser impulsionados, Jesus, a um coração que passou, aleluia, pela inspeção do Senhor. Então nós seremos separados, Senhor, e estaremos dentro do Teu tabernáculo, Senhor. Leva essa geração aqui, Paizinho querido. O céu começa a se abrir, a terra se dobrou a Ti. Que nenhum se perca, Jesus. Cristo, Rei dos Reis. Santo Espírito. Aleluia. Leva uma geração, Senhor. Leva-nos em Tuas mãos. Aleluia. Pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar.
Nós queremos, Deus, entrar pelos portais, Senhor, como filhos aprovados do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez essa noite, aleluia.